Fala, abençoado! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri, professora de Biologia, e estou nessa videoaula para conversar com você sobre mais um assuntinho da Biologia. Nessa videoaula nós vamos conversar sobre várias coisas, e eu chamei essa videoaula de Embriologia Comparada. Essa aula aqui é um to be continued da minha aula sobre embriologia. Então, se você não assistiu, assiste para você entender o que eu estou falando aqui. Sim, porque a embriologia é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento do embrião. Acontece que se eu pensar na embriologia comparada, eu vou verificar a presença de estruturas que são comuns, estruturas que surgem ao longo do desenvolvimento embrionário dos animais. Sim, eu estou falando do reino animal. E aqui eu listei para você todos os filos animais, para te mostrar quais são essas características que surgem ao longo do desenvolvimento embrionário e são utilizados como critério de classificação, beleza? Então acompanha o esquema que eu montei. Tcharam! Bate os olhos, tira o seu xerox. Então bora lá entender essa parada louca de sucesso. O negócio aqui é virado no giraia, mas nós vamos entender. Sossegadinho? Pega lá papel e caneta. Estou falando de quais características. Então acompanha comigo, Fiz uma legenda, então para você entender a brincadeira minha aqui. De acordo com a cor da minha legenda, você vai identificar a estrutura denominada aqui no meu esquemão, beleza? Então, o que está em azul aqui, eu também marquei em azul aqui no esquema. O que está em preto, eu também deixei em preto aqui. E o que está em vermelho, eu deixei aqui para você saber quem é quem. Sossegadinho? Bora lá começar então, meu queridão. Pega aqui comigo todos os filos animais, tá? Desde o primeiro que surgiu, de acordo com o que os pesquisadores falam, acreditam e descrevem isso pra gente. Então, desde o primeiro até o último filo animal. Desde o organismo mais simples até o último, que é mais complexo aí. Tem mais estruturas adaptativas para ele, beleza? Então, falou em porífero. O que eu quero lembrar você? Quem faz parte do grupo dos poríferos? Aqui eu estou falando do grupo onde eu tenho o Bob Esponja. Sim, as esponjas do mar, tá bom? São animais muito simples, são pluricelulares, mas que não formam tecidos verdadeiros. Então, pensando lá na embriologia, durante o desenvolvimento desse embrião, em qual fase esse cara para? Ele só faz a segmentação, o zigoto dele só chega em nível de blástula, para ali, ok? Ele não tem a diferenciação celular, ele não vai formar o quê? Tecidos verdadeiros. Então aqui, animais muito simples. Quem que surge depois, tá? Quem vem depois são os quinidários, também conhecidos como selenterados. Aqui é o grupo de quem? Da água-viva, da caravela do mar, dos corais, da anêmona. Estou falando desses animais. E aqui, o que surgiu? A cavidade gástrica. Bora lá! Durante o desenvolvimento embrionário, tá? Esses animais aqui, eles fazem a segmentação, vão para a fase da gastrulação. Ou seja, o zigoto dá origem à blástula, a blástula continua o seu desenvolvimento e entra na gastrulação para formar qual estrutura? A gástrula. E lá na gástrula, o que eu tenho? Eu tenho a formação do blastóporo, tá aqui o blastóporo, que é esse orifício, esse buraco, que dá origem à boca e ao ânus. Meu queridão, lá na gastrulação acontece isso. Também se forma o quê? Cavidade gástrica. Esse aqui é o primeiro grupo animal que vai ter o quê? Cavidade gástrica e a boca, o único orifício que vai permitir a entrada e a saída de partículas. Caramba! É isso mesmo que você está pensando. Pela boca o cara come, pela boca o cara caga, defeca, solta o bostério, entendeu? Ai, que nojo! É nojento.
Não dá nem para pensar em beijar a boca de um cara desse. Mas veja bem, do ponto de vista evolutivo, o que está acontecendo aí? Esse animal aqui, ele comeu, certo? Porque ele tem boca. O blastóporo dele deu origem à boca. Parou, não formou mais nada, não tem anos aí, segredinho. O que vai acontecer? Aquilo que ele come, ele tem que esperar digerir lá na cavidade gástrica, segredinho? Digerir, e aí depois ele vai liberar o resíduo. Enquanto ele não caga, ele não pode comer de novo. Vai que dó dele? Judiação, tá? E isso também vai acontecer com quem? Ó, com os plateumintos. Esse cara aqui, os plateumintos, assim como os quinidários, ele tem o quê? O tubo digestório incompleto. O cara só tem boca, filho. Pela boca ele come, pela boca ele caga. Sossegradinho, tá? Mas, falou em plateuminto, o que você tá falando? Verme que tem o corpo achatado. O que esse cara trouxe de contribuição para o reino animal? A presença de 3 folhetos embrionários, ok? Mesoderme, endoderme e ectoderme. Surgiu aqui, para esse grupo aqui, sossegadinho? Continua a brincadeira. Depois dos plateumintos vem o grupo dos nemateumintos. Você me desculpa estar te falando tudo isso, não ter escrito, porque a minha lousa ela é muito pequena, não cabe muita coisa. Sossegadinho? Então você vai marcando à medida que eu vou falando. Então bora lá. Falou em nemateuminto. São os vermes, ó, cilíndricos, ok? Esses vermes aqui, ó que chique. A partir deles em diante, os animais passaram a ter boca e lolazinho, forames, vulgo, cu. Isso, eles passam a ser animais com um sistema digestório completo. Tem boca e ânus. Sossegadinho? Quem que são esses caras? Esses vermes cilíndricos. Pensa lá na lombriga, essa bonitinha. Pensa lá naquele verme que causa uma doença chamada amarelão, o ancilostoma. É esse cara aí, beleza? Sossegadinho? Então vai lá. Continua. Depois dos nemateumintos surge o grupo dos moluscos, o filo dos moluscos. Os caras que tem o corpo mole. Tô falando da lula, do polvo, da lesma, do caramujo, tá vendo? Esses caras aí, qual é a contribuição que eles trouxeram? Ó, no grupo dos moluscos surge uma cavidade chamada celoma. E aí você lembra na minha aula de embriologia que eu te disse o seguinte: surgiu o celoma, o cara passa a ter buracos que vão ser preenchidos por órgãos que estão sendo formados. O negócio aqui, meu querido, é gradativo, tá? É aos poucos, beleza? Continua. Celoma surgiu para os moluscos, todo mundo que vai vir depois vai ter celoma. E é essa brincadeira que eu vou ter se eu pensar em novidades evolutivas. Quem introduziu uma característica nova, essa característica ela tende a permanecer para quem vem depois, tá? Ok? Então, ó, surgiu cavidade gástrica aqui, todo mundo que vai nascer depois vai ter. Surgiu aqui os 3 folhetos embrionários, todo mundo que vai nascer depois vai ter. Surgiu aqui sistema digestório completo, todo mundo que vai nascer depois vai ter. Isso vai acontecer na grande maioria das vezes, tá? Surgiu aqui o celoma, todo mundo que vai nascer depois vai ter, beleza? Aí a gente chega no grupo dos anelídeos, aqueles animais que o corpo é dividido como se ele tivesse anéis. Estou falando da minhoca, da sanguessuga e um animalzinho aquático que é chamado de poliqueto, ok? O corpo desse animal é segmentado porque a mectameria, a segmentação, a divisão do corpo em partes surgiu no grupo dos anelídeos. Aqui também os caras passam a ter o sistema circulatório fechado. O que significa isso? O tempo todo o sangue do animal está percorrendo dentro de vaso sanguíneo, tá? Então o sistema circulatório é fechado, tá bom? Então continua. Quem vem depois e ganha de brinde essa característica? Os artrópodes. Falou em artrópodes, ó, artro, articulado,
podos, pés, eu estou falando de pés articulados, mas aqui você entende os apêndices do corpo desse animal. O corpo dele todinho, ó, tem um esquema de dobradiça. Anteninhas que se dobram, o corpo que se dobra, tá? Por quê? A articulação é uma característica que surgiu no grupo dos artrópodes e aí foi empurrada para os outros animais que surgiram aí. Quem está dentro do grupo dos artrópodes? Insetos, aracnídeos, certo? Os biliápodes, beleza? Os crustáceos, esses caras aí. Continua aqui, ó. Equinodermos, o grupo da estrela do mar. O que veio de novidade aqui no grupo dos equinodermos? Esqueleto interno. Esse esqueleto igual nós temos aqui, que é dentro do corpinho, isso surgiu no grupo dos equinodermos. Sossegadinho, tá? E aí, essa é a característica que nos torna mais próximas evolutivamente do grupo das estrelas do mar. Você acredita? Porque os cordados que vieram depois dos equinodermos também tem o quê? O esqueleto interno e também mais uma característica. Durante o desenvolvimento embrionário, lembra do blastóporo? O poro forma primeiro o quê? O ânus. Fião, por incrível que pareça, nós estamos mais próximos das estrelas do mar do que qualquer outro animal que veio antes das estrelas. Sossegadinho? Continua. Por fim, nós chegamos no filo dos cordados. E no grupo dos cordados, a gente vai ter uma diversidade de características que surge. Mas aqui, para dar nome a esse filo, é a presença da notocorda, ok? Que é o que? É uma estrutura que dá sustentação para o corpo desse animal, ok? O basicão, eu falei para você. Mas agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma junção. Eu vou pegar as informações da embriologia que eu falei na aula de embriologia. Essas informações que eu falei aqui para você bem rapidão, tá na minha aula sobre introdução ao reino animal, beleza? Eu vou juntar as duas coisas agora, tá? Por quê? Ao longo do meu reino animal, de todos esses filos, surgiram essas características, mais precisamente a gastrulação e ali na neurulação também, tá? Quais são essas características aí, ó? Presença dos folhetos embrionários. Surgiu aonde, bonitão? Ó, no grupo dos quinidários, tá bom? O celoma surgiu aonde, bonitão? No grupo dos moluscos. E o blastóporo surgiu aonde, bonitão? Aqui nos quinidários. Vamos lá entender então essa brincadeira. Se eu pensar nos folhetos embrionários, na blastia, o que vai acontecer? Vai acontecer que tem animal que não tem folheto embrionário. Claro, estou falando de quem? Dos poríferos. Eles são animais ablásticos, sem tecidos embrionários. Daí você vai lembrar, ué, por que não tem tecido embrionário? Parou em nível de blástula, não entrou na gástrula. É na gastrulação que formam os folhetos embrionários. Esse cara aqui não tem porcaria nenhuma. Sossegadinho? Você achou que eu ia falar a palavra? Não tem nada, tá? Então, continua. Então, aqui eu vou ter o quê? Os caras que não tem folheto embrionário. Aí anda mais um pouco. Eu vou ter aqueles caras que tem 2 folhetos embrionários. Ectoderme e endoderme. Quem são eles? Os quinidários. Como eles só têm os 2 folhetos embrionários, eles são chamados de animais diblásticos. Depois dos quinidários, ou seja, de plateumintos até os cordados, todo mundo que vem depois, todos vão ter o quê? Os 3 folhetos embrionários, que é ectoderme, endoderme e a mesoderme. A presença dos 3 folhetos mostra para mim que esse animal ele é um triblástico, ok? A presença dos 3 folhetos embrionários vai fazer com que surja uma outra característica, que é qual? O celoma. Essa cavidade onde os órgãos vão sendo colocados, à medida que esses órgãos vão surgindo aí em cada grupo animal. Então, o que a gente tem? Se eu pensar na presença do celoma, vai acontecer o seguinte, vai ter animal que, embora seja triblástico, porque tem que ter os 3 folhetos embrionários para surgir o celoma. Então, embora o animal seja triblástico,
ele não vai ser celomado. Por quê? Nem todo animal triblástico é celomado, tá? Estou falando de quem? Estou falando dos plateumintos. O surgimento dos 3 folhetos foi nesse grupo, não foi? Perfeito, então por isso ele é um animal triblástico, mas ele é um verme achatado. Dentro do corpo dele não tem espaço para inserir órgãos. Ele é um animal que não tem celoma, ele é um animal acelomado, tá bom? Aí o negócio aqui é gradativo, gente, porque assim, ó, aqui o rascunho para formar o celoma começou a surgir, mas o negócio é lento, porque depois dos plateumintos surgem os nemateumintos. Aqui eu vou ter uma tentativa de celoma. Eu vou ter cavidade, o animal é cilíndrico, eu vou ter cavidade, sossegadinho, mas esse celoma, essa cavidade, não vai ser um celoma de verdade, não vai ser um buraco de verdade, porque para ser considerado celoma verdadeiro, esse buraco, essa cavidade, precisa estar totalmente delimitada pela mesoderme. E aqui, ó, a mesoderme só delimita a cavidade externamente, mas para dentro eu não tenho a mesoderme se comunicando com essa cavidade, eu tenho a endoderme. Então ele é um pseudocelomado, ok? E daí, aqui o rascunho foi elaborado. Nos grupos que vêm depois, iniciando pelos moluscos, eu passo a ter o quê? Esse celoma que foi realmente formado, tá? Esse celoma verdadeiro. E aí eu tenho dos moluscos em diante essa cavidade aí, que é quem? O celoma. Por isso que todos esses animais são considerados animais celomados, porque eles têm o quê, ó? Eles têm o celoma, ó. E aí, tem uma dica da Tia Pri para você. Pega a palavra celoma, porque eu sei que você deve estar se pensando, como que eu vou decorar tudo isso? Ai, Jesus, né? Pega a palavra celoma e você usa a própria palavra para memorizar quais são os filos animais que têm celoma. Sossegadinho? Então vai lá, ó. Pensando nos animais que têm celoma. E até pensando, vai, em todos os filos animais, sossegadinho? Então vai lá. Qual é o filo animal que começa com a letra C? Trim! Cordados. Aí você fala, Priscila, quinidários também. Só que quinidário é diblástico, filho. Para ter celoma, o cara tem que ser triblástico. Beleza? Então vai lá, volta de novo. Quem que começa? Qual o triblástico que começa com a letra C? Tim! Cordados. Então C aqui de cordado. Qual o filo que começa com a letra E? Tim! Equinodermos. Tá aqui. Qual o filo que começa com a letra M? Plim, moluscos. Começou com eles, beleza? E qual o filo que começa com a letra A? Por falta de um tem dois, que são os anerídeos e os artrópodes. Pronto. Pegando a palavra celoma, a própria palavra já ajuda você a identificar quais são os filos animais que possuem essa cavidade, beleza? Mas tem aí mais uma característica que ajuda a classificar os animais, certo? Que é o quê? O blastópolo. Então vai lá. Durante o desenvolvimento embrionário, lá na gastrulação, forma-se o blastópolo. Então a gástrula tem um porozinho que vai permitir a comunicação do ambiente externo com o ambiente interno. Esse buraco é chamado de blastópolo. Esse blastópolo ele vai permitir o quê? A formação dos órgãos do corpo que faz essa comunicação do lado de fora com o lado de dentro, ou seja, a boca e o ânus. Só o que a gente tem? A gente vai ter animais em que o blastópolo primeiro vai formar a boca. Proto significa primeiro, estoma significa boca, certo? Então primeiro foi formado a boca, então esses animais são chamados protostômios, tá? Aí você lembra, onde que surgiu o blastópolo? Surgiu no grupo dos quinidários. Eles é que formam a gástrula que tem esse orifício. Então surgiu aqui. Aí dos quinidários até os artrópodes, isso vai acontecer.
Primeiro surge a boca, ok? Depois vai nascer o ânus, para aqueles animais que têm o sistema digestório completo. O ânus vem depois. E o que a gente vai ter? O blastóporo, em vez de primeiro formar a boca, ele vai formar o quê? O ânus. Então vai lá. Quando primeiro forma o ânus, depois a boca, eu tenho animais que eu chamo de deuterostomo. Deutero significa depois. Estoma significa boca. Então, depois é a boca. Primeiro, então, é o ânus. Logo, quem que são os animais deuterostômios? Equinodermos e os cordados, tá bom? Então, a gente tem isso daqui como critério de classificação. A quantidade de folhetos embrionários, se tem ou não celoma, ou se esse celoma é verdadeiro. E o meu blastóporo vai formar o que primeiro? A boca ou o ânus? Essa é a brincadeira. Eu sei que é muita coisa, mas para você gravar, vai aí uma musiquinha que eu encontrei na internet, super da hora. É o seguinte, a musiquinha, ó que da hora. É assim. Todos os filhos da zoologia que formam hoje o reino animal, esponjas simples na anatomia, selenteirados formam o coral. O plateuminto é o verme achatado, acelomado e folhetos tem três. Nemateuminto é um fácil celomado, filo molusca o celoma tem. No filo anelida, circulação fechada se tem. Acrópodes, equinodermos, cordados somos você e eu. Olha o refrão, tem uma pergunta, tem uma resposta. Deuterostomos, quem é que vai ser? Todos cordados, é a resposta. E protostomos, quem é que vai ser? Ó, antes da estrela, tudo bem? Aí você vai. É pra você, estude o reino animal. Ó o refrão. Deuterostomos, quem é que vai ser? Todos cordados. E protostomos, quem é que vai ser? Antes da estrela. É pra você, estude o reino animal. No começo, todos os filhos da zoologia que formam hoje o reino animal. Esponjas simples na anatomia, selenteirados formam um corpo. O plateuminto é um verme achatado, acelomado e folhetos tem três. Nemateuminto é um falso celomado, filo molusca o celoma tem. No filo anelida, circulação fechada se tem. Acrópolis, equinodermos, cordados somos você e eu. Deuterostomos, quem é que vai ser? E protostomos, quem é que vai ser? É pra você, estuda o reino animal. Estuda, menino, e decora essa musiquinha. É isso aí, meu querido. Beijos, forte abraço, fica com Deus. E tchau, tchau. Até a próxima videoaula.